Oi, eu sou a Bárbara e hoje eu quero te mostrar como você vai preencher o seu formulário de refeições mensais da sua unidade escolar. Bom, primeiramente, antes da gente abrir os formulários, eu quero te mostrar aqui algumas orientações gerais que servem para todos os tipos de unidade. Primeira coisa, os formulários eles devem ser preenchidos sempre no primeiro dia útil do mês, com os dados referentes ao mês anterior. Então, no dia 2 do 2, a gente vai fazer esse formulário referente aos dados do mês de janeiro. E a gente vai falar quais foram as refeições consumidas naquele mês, tá? Ah, posso fazer no dia 15? Não, porque no dia 15 a gente ainda não fechou o mês, então a gente não sabe quantas refeições vão ser ofertadas até o final do mês, né? Então, por mais que a gente tenha estimativas, a gente precisa do valor real que aconteceu dentro daquele mês. Por quê? Quando a gente coloca esses dados certinhos ali, a gente gera uma planilha, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a planilha que eu gero ali depois que vocês preenchem o formulário. E aí aqui a gente tem todos os dados, né, referentes àquele mês dentro daquela unidade. Eu posso somar aqui a semana, por exemplo, né? Eu posso somar todas as refeições de um dia de todas as unidades escolares. E isso eu vou comparando com o que a empresa objetiva nos traz. Então, se a empresa falar que teve 100 refeições e a unidade falar que teve só 90, a gente vai pagar em cima das 90, né? Então, a gente vai sempre em cima disso. Então, por isso tem que ser muito real os dados que vocês colocam. E falando em veracidade dos fatos, né? A responsabilidade de preencher esse formulário e também a veracidade de tudo que está dentro dele é de responsabilidade do gestor da unidade. O preenchimento do formulário em si, ou as tarefas, né, referentes à merenda, ir lá no depósito, tirar a foto, anotar ali alguma coisa que o pessoal perguntar, que o pessoal pedir, receber os fiscais, esse tipo de coisa pode ser delegado para o apoiador de merenda, que vai ser ali uma pessoa de confiança do gestor da unidade, né, que pode ser uma merendeira, pode ser um auxiliar de secretaria, pode ser uma professora readaptada, um dos coordenadores técnicos ali que você tem. Então, pode ser uma pessoa ali da sua confiança que vai ter essas atividades aí, que vai te auxiliar nisso. Porém, o preenchimento e os dados são responsabilidades do gestor. Delegou? Ok, mas isso não te isenta da sua responsabilidade, tá? Então, só é permitido a gente responder esse formulário com o e-mail institucional. Isso aqui é um documento oficial. Essa planilha que eu gero aqui, ela é oficial. Eu vou modelar ela e organizando, né, somando ali as coisas, comparando com o da objetiva, mas eu tenho essa daqui original, que é o que você preencheu, né, que eu não vou alterar nenhum dado. Então, é um documento oficial que precisa ser preenchido com os meios oficiais de comunicação da prefeitura. Então, por isso, tem que ser com e-mail institucional. Ah, mas a moça que faz aqui na minha escola, na minha unidade, ela não tem acesso ao e-mail institucional. Então, ou você vai passar esse e-mail institucional para ela, ou então você, como gestor, vai pegar e vai preencher esse formulário com o e-mail institucional, tá? Não vai ser compartilhado esse formulário com outros tipos de e-mail, tá? Atenção aos links, eles estão separados conforme cardápio. Então, a gente tem 6 ICMEIs, escolas rurais, escolas integrais e escolas urbanas. Cada um desses tipos de cardápio, eles têm um tipo diferente de refeição, né? E eles têm um valor diferente também. Então, por isso que a gente tem aí formulários distintos para poder fazer esse tipo de preenchimento, tá? Os links, eles estão aqui abaixo, ó. Então, essas escritas azuis aqui já são os links, tá? Então, é só você clicar aqui em cima que você vai ser direcionado para o seu formulário. Aqui tá bem separadinho, as escolas urbanas, 6 ICMEIs, escolas integrais e escolas rurais. Porém, a gente tem outras unidades que têm extensões, né? Ou então o SEMAD também, que é um pouco diferenciado. Eles também estão aqui no lugar que você tem que preencher. Então, SEMAD, extensão lá do Benjamin Bezzi Júnior e do Valmir Bastos, vai preencher aqui junto com as escolas urbanas. A extensão lá do Dr. Anapolino de Faria vai preencher aqui junto com as escolas rurais. Porém, a escola doutora Napolino de Faria, que fica dentro da zona urbana, né, lá no Calistópolis, vai preencher aqui no escola urbana também, tá? Então, dentro da zona urbana vai responder a escola urbana, o que é lá na rural vai responder na rural, e a extensão do Anapolino de Faria lá no rural também, tá? Além disso, a gente tem que preencher as datas certinhas ali, né, compatíveis com o mês. Então, aquele dia que não precisa ser preenchido,
por exemplo, agora no mês de janeiro, né? As aulas começaram no dia 21, então do dia 1 ao dia 20 já tem um tracinho lá no seu formulário, que você não precisa preencher, então pode deixar do jeito que tá, né? E insira apenas números, tá? Então não deixa espaço em branco se aquele dia teve uma refeição, né? Então, tipo, uma terça-feira normal, né? Aula normal ali, dia letivo comum. Esqueci de preencher o dia ali na minha planilha, então vou deixar em branco. Não. Você vai lá na merendeira e pergunta, né? Fala, gente, aí, vocês contabilizaram quantas pessoas comeram hoje? Como é que foi, né? E tal. E tentem nunca esquecer de anotar esses números todos os dias, porque a gente realmente precisa que eles sejam compatíveis com a realidade, tá? Porque, como eu mencionei antes, a gente paga em cima daquilo que foi consumido. Então, a gente não pode ficar maquiando esses números. Não, esqueci, vou colocar sempre o número total de alunos e tal. Porque não é a realidade, né? Então, a gente tem que trabalhar com os dados reais, tá? As quantidades que a gente se refere são as alimentações consumidas ali dentro da unidade. Isso inclui o aluno e inclui os funcionários, todos os funcionários que quiserem comer naquele dia, tá? Vou contabilizar aqui todos os funcionários e tal, para poder sobrar. Não é uma estratégia muito boa, mas aí sempre soma os números, tá? O que os alunos consumiram, o que os funcionários também consumiram. Então, um exemplo, né? Se a gente teve 100 alunos ali no dia e 10 funcionários que consumiram, então a gente tem 110 refeições que foram consumidas. Então você vai colocar 110, tá? Não é para colocar 100 mais 10. 100 alunos mais 10. Não. 110 é o número que eu quero. Por quê? Lembra lá da planilha que gera? Eu preciso que ela gere dessa maneira aqui, com o número inteiro, para eu conseguir fazer a somatória, tá? De tudo que foi consumido ali na semana. Cuidado também para não digitar vírgula, ponto, espaço, porque quando a gente digita assim, na hora de somar, vai dar errado. Quando é um ponto, uma vírgula, eu ainda consigo ali ir procurando e achar, né? Demora, porque são muitas unidades e muitos números, mas eu ainda consigo achar. Agora, quando é só um espaço, é bem mais complicado de encontrar. E na hora de somar, ele esquece aquele número ali que tá com um ponto, uma vírgula ou um espaço. E aí a nossa conta final fica errada. Então, por isso a gente tem que ter cuidado na hora de digitar, tá? Quando você finalizar o preenchimento do seu formulário, vai aparecer uma mensagem dizendo que você concluiu o seu trabalho e você vai receber uma cópia das suas respostas. Armazena essa cópia, pode ser no próprio e-mail mesmo, né? Já vai chegar ali no seu e-mail. Só não apagar, só ir deixando ali. Por quê? Se em algum momento eu falar, olha, seu dado aqui sumiu, né? Aconteceu alguma coisa, sei lá. Você tem essa cópia da sua resposta para você me reencaminhar e você não precisar ficar refazendo o seu trabalho, tá? Então, por isso eu coloquei essa opção aqui, porque aí a gente não tem mais esse problema de ninguém falar, não, mas eu já fiz e você que não recebeu. Se você já fez, você vai ter a cópia, aí você só me encaminha a cópia e pronto, a gente já vai estar resolvido nesse ponto aí, tá? Então, os links estão aqui separadinhos, é só você dar uma olhada aí no seu link e fazer. No corpo do formulário já tem algumas orientações, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você vai olhando ali, lendo, que vai estar tudo escrito, né? E lá também já tem alguns aplicativos que podem te auxiliar a tirar alguma foto, a escanear algum documento, né? Então, eu fui deixando tudo no formulário para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou abrir aqui o formulário do CMEI, porque aqui eu já deixei uma forma para a gente fazer um teste, tá? Então, aqui, ó, já temos algumas orientações, né? Já dei uma explicação aqui para você entender o que vai ter, né? Para você já ter uma noção do que você está preenchendo, né? Tem algumas orientações, e as orientações gerais, que foram essas que eu já te passei. Uma que não tá lá, mas que é importante, ó, todos os meses a gente precisa fazer aquela planilha à mão, fechar ela, né? Carimbar e assinar pelo gestor, tá? E aí tem que anexar aqui dentro também. Aqui, ele vai perguntar se a gente quer registrar com esse e-mail institucional que a gente abriu, né? Então, eu quero registrar com o meu e-mail aqui, merenda@edu.anapolis.gov.br, que é o nosso e-mail institucional. O seu vai estar o nome da sua unidade, mas essa parte aqui que é igual para todo mundo, que é o institucional, né? Aqui você vai escolher o tipo, a sua unidade, né? Que tem todos os nomes das unidades. No meu caso, eu coloquei aqui um para teste, tá? Só para
para facilitar aqui. O número de alunos matriculados, né? Então, a gente vai colocar quantos a gente tem naquele momento, vai falar qual o porte da nossa unidade e vai avançar. O nome da gestora, né? Vou colocando aqui só algumas coisas fictícias, só para vocês irem entendendo o que eu estou fazendo, tá? Quando tem o asterisco, é porque é uma pergunta obrigatória. Então, sempre tenha cuidado de responder as perguntas obrigatórias, senão você não vai conseguir salvar depois no final, tá? Então, vai colocando aqui, né? Aqui, ó, tem o horário de trabalho. Por que eu coloquei nesse formato aqui? Porque eu pedi para o pessoal me passar, né, tanto do apoiador de merenda quanto das merendeiras, e aí chegaram respostas diversas, sabe? De formatos diversos. Eu preciso de horário mesmo, que a pessoa entre e que ela sai. Por quê? Se a gente for visitar a escola, aí a apoiadora de merenda só fica aqui até as 11 da manhã, ela vai para o almoço. Então, eu preciso saber que horário que ela está lá na unidade para a gente se programar também e não haver desencontros, tá? Aqui pergunta quantas merendeiras tem atuando na unidade. Ah, mas a gente já respondeu isso em dezembro. Sim, mas de dezembro para cá a gente já teve remoção, já teve várias questões diferentes, né? Então, por isso mudou aqui também. E aí, quando você clica aqui num número desses daqui, né? Vai abrir a quantidade exata que você colocou aqui de campos para merendeira, para você falar sobre os dados daquela merendeira. Então, eu coloquei um só aqui, só para você ver, ó. Então, merendeira 1, né? Aí você vai colocar o nome completo dela, vai falar se ela é concursada, se ela é da objetiva, o horário de trabalho dela e descrever se ela tem hora extra, qual o tipo de hora extra, né? Se é abono-lei, se é uma hora extra comum e o porquê que ela faz essa hora extra. Esse pedido foi um pedido especial da secretária de Educação para a gente entender qual o panorama que a gente está vivendo na rede municipal hoje, tá? Então, é muito importante vocês descrever e justificar certinho o porquê que essa pessoa faz hora extra. Ah, faz hora extra porque tá, horário a gente fica sem funcionário aqui na nossa cozinha e a gente precisa de alguém para preparar os alimentos. Ah, ela faz hora extra como cuidadora, porque nesse horário aqui a gente precisava de uma cuidadora e ela já tinha terminado o serviço dela lá na cozinha. Então, vai descrevendo aí a realidade da sua unidade, tá? Aqui a gente vai falar de qual mês a gente está se referindo, né? Então, no nosso caso aqui, a gente está falando de janeiro. Aí você viu que já pulou várias páginas aqui. Por quê? Porque eu só tinha uma merendeira. Se eu tivesse 5, eu ia ter mais páginas aqui para a gente trabalhar, tá? Então, por isso que é importante a gente colocar os números certinhos, porque ele vai... Porque isso diminui o seu trabalho, tá? Então, aqui na próxima etapa, a gente vai falar sobre o registro fotográfico do depósito. Você pode colocar mais de uma foto se você quiser, tá? Mas pelo menos uma já tá bom, a gente já entende como que tá ali o seu depósito. Aqui, a gente tem uns links para um aplicativo que chama Time Stamp, que é esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo, ele tira a foto, ele fala onde que essa foto foi tirada, a data e o horário que foi tirado. Isso daqui serve para você organizar aí a sua galeria, né? E também para a gente saber quando que essa foto foi tirada, tá? É bem simples de usar, mas eu vou fazer um outro vídeo e deixar esse outro vídeo linkado aqui para vocês também, para que você consiga entender aqui como faz, como que você passa isso para o computador, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, tirei a minha foto, vou pegar aqui a minha foto que está nos meus downloads, vou pegar ela aqui, vou salvar ela aqui dentro, né? Pode colocar mais de uma. Avançar. A gente vai preencher aqui por tipo de refeição, né? CMEs, integrais e rurais, a gente vai fazer por tipo de refeição. Café da manhã, almoço, lanche e janta. Se na sua unidade não tem, por exemplo, a janta, ignora, pode deixar em branco, não precisa mexer. Se na sua unidade tem as 4 refeições, coloca as 4 refeições. Se na sua só tem 3, põe só 3. No caso das escolas urbanas, a gente vai fazer por turno, matutino e vespertino. Por quê? Na escola urbana a gente só tem o lanche, né? A gente não tem essa separação de refeições. Então, se é só lanche, é matutino e vespertino. Se você tem refeições diversas, né? Café da manhã, almoço, lanche, aí você coloca por refeição, tá? E aqui no próprio corpo do formulário, a gente já vai ter aqui algumas orientações, né? Então, como que a gente vai colocar essas datas, né? O que é os números aqui que vai ter, o que a gente tem que colocar?
Então, as datas do formulário são separadas por dia, assim como naquela tabela, né? Então, a gente tinha dia 1, dia 2, dia 3, referentes ao mês que a gente está trabalhando, né? Então, essa aqui é aquela planilha que vocês já faziam no ano passado, né? Então, essa daqui é a do CMEI, né? Então, tem, ó, café da manhã, né? Desde jejum, almoço, lanche e janta. Então, no dia 3, né? No caso aqui, o nosso mês de exemplo é o novembro, né? Novembro de 2025. Dia 3, aqui, era uma segunda-feira. Então, vou colocar aqui no dia 3 o que eu tive de café da manhã, o que eu tive de almoço, o que eu tive de lanche, de lanche e de janta, né? No dia 4, a mesma coisa, só que aqui vai ser na linha 4. E assim sucessivamente. Quem fez a contagem, assina aqui na frente. No final, a gente vai carimbar e assinar pela gestora da unidade esta planilha aqui, que também vai ser anexa aqui dentro do nosso formulário, tá? Então, quando chega aqui no formulário, para a gente passar essas informações daqui para cá, a gente vai pegar os números que estão aqui e colocar exatamente no dia que está escrito, né? Então, por exemplo, dia 1 e dia 2 de novembro era feriado, era final de semana, né? Então é sábado e domingo. No caso, vocês não vão precisar preencher, porque já vai estar escrito sábado e domingo, porque eu já deixei preenchido isso para você. Então você vai colocar só o número, né? Então, a gente está falando aqui do jantar, ó. Então eu vou pegar aqui o jantar e vou colocar aqui 68. No dia 4, 70. E assim sucessivamente, tá? Então, bem simples de fazer mesmo. É só transpor o que tá lá naquela planilha feita à mão. Então, aqui começamos, ó. Então, aqui é o café da manhã. Vamos colocar aqui o quanto de café da manhã teve no dia 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Digita os números inteiros, some a quantidade de alunos e a quantidade de funcionários. Então, se eu tenho 10 funcionários e 100 alunos, eu vou digitar 110. Caso você não oferte lanche naquela unidade em algum dia, coloca um tracinho. Então, no exemplo que eu dei, né? No CEMAD, na sexta-feira de tarde, a gente não tem lanche porque a gente não tem aluno. Então, tracinho igual esse daqui, ó. E pronto, tá? No campo de observação, você vai registrar a especificidade da sua unidade. Então, no CEMAD não temos atendimento na sexta-feira de tarde, então você vai escrever isso no campo de observação. No CEMAD não temos atendimento nas sextas à tarde, portanto não temos lanche. Tal dia a gente transferiu o trabalho pedagógico para tal dia, a combinância para tal dia, por isso não tivemos lanche nesse dia. Então, você vai colocar de acordo com a realidade ali que aconteceu naquele momento. Se a sua unidade escolar não possui esse tipo de alimentação, é só você passar para a próxima deste em branco. Cuidado para não digitar ponto, vírgula e outros. E não escreva outras coisas que não sejam números. Lembra que eu preciso de números para eu somar, tá? Então, sempre números inteiros, ok? Então, aqui, café da manhã, né? Dia 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os que a gente não vai colocar nada já tem um tracinho que eu já deixei para você, né? Porque nossas aulas começaram no dia 21. Então, a gente vai lá pro dia 21. Ó, sua resposta. Aqui você vai colocar um número. Sábado e domingo já tá marcado também, então você não precisa mexer. E assim você vai fazer até o final, até a gente chegar lá no jantar, tá? Ó, terminando aqui o jantar, né? Então, vamos para o próximo. Bom, finalizamos, então, o preenchimento das quantidades. E aqui é aquele momento que eu falei sobre as observações ali, as especificidades da sua unidade. Então, é esse momento aqui que você vai escrever isso que a gente comentou antes. Então, na sexta-feira à tarde não temos atendimento, portanto, não temos lanche. É aqui que você vai escrever isso, tá? Então, escreve aqui, se for necessário. Aqui a gente vai inserir a foto ou o PDF da nossa planilha preenchida, assinada e carimbada. Aqui, ó, os números, eles podem ser digitados ou preenchidos à mão. Preenchido à mão eu acho mais fácil, porque você já deixa a planilha ali dentro da cantina mesmo, né? E as merendeiras vão ali preenchendo, assinando, né? Então, aqui, coloca o número de refeições e a assinatura da pessoa que preencheu aquele número, tá? E no final, o carimbo e a assinatura da gestora da unidade, né? Falando ali que isso aqui é real, tá? Que isso aqui foi conferido. Aqui, a gente tem um campo novo, que é para a gente relatar os acontecimentos pertinentes dentro daquele mês na sua unidade. Então, exemplos aqui que eu dei, né? A nutricionista da Objetiva veio até a unidade e retirou 5 quilos de arroz para levar para outra unidade. Ela pode fazer isso? Pode, mas insira aqui um PDF ou uma foto do documento assinado por ela e assinado pela gestora da unidade ou pelo apoiador, né, que autorizou essa intercâmbio ali, né, de alimentos naquele momento. E aí, isso é só para a gente registrar o acontecimento, é só para a gente entender o que aconteceu. E isso não quer dizer que, vou deixar as informações para colocar só lá no próximo mês. Não,
tudo que acontecer, você tem que falar imediatamente ali para o seu fiscal, né? Mas aqui a gente vai só reunir essas informações no mesmo lugar, para quando a gente tiver alguma dúvida, ficar mais fácil da gente encontrar tudo num lugar só, né? Então, outras coisas que podem acontecer. A merendeira pegou 30 dias de atestado, né? Se for acima de 15 dias, é importante vocês relatarem para o fiscal, para a gente pedir uma merendeira volante, né? E também vocês falarem aí com a nutricionista do Objetiva. E inserir aqui também para a gente saber o paradeiro dessa pessoa, né? Saber o que está acontecendo. O tomate ofertado estava ruim, a gente recusou. Insere a foto, insere ali algum documento que foi feito ali na hora. Se você precisar inserir, insere aqui nesse lugar, mas jamais deixe de reportar isso para o seu fiscal. Sempre tem que reportar imediatamente para o fiscal todos os ocorridos, tá? E aqui você faz o seu relato aqui curtinho, né? Não precisa ser nada demais. E aqui fotos também de documentos, tá? E aí é só a gente colocar para enviar e aí já vai finalizar aqui o nosso formulário. Então, finalizando aqui nosso formulário e apareceu aqui, né? Sua resposta foi registrada, ou seja, já. E aí você vai receber um e-mail falando que você preencheu, né? E quais são as respostas que você deu. Então, vou abrir aqui o e-mail, ó, só para você ver. Ele vai aparecer assim, ó, agradecemos o preenchimento deste formulário, né? E aqui tem todas as suas respostas. Então, se em algum momento você precisar conferir, né, alguma resposta que você deu anteriormente, você tem aqui. Aí eu só peço para vocês não apagarem estes e-mails, tá? Conforme vocês forem recebendo, vai deixando eles aí, porque aí se em algum momento você precisar, você já tem esse extrato aqui para nos mostrar e não precisar refazer o mesmo trabalho, tá bom? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse mesmo vídeo, o vídeo falando sobre o aplicativo de tirar a foto com a data e tal. E também o aplicativo para escanear as imagens, tá? Tirar ali a foto, né, com uma qualidade boa, escanear os seus documentos que você vai colocar aqui dentro e como que você vai passar isso também para o computador, caso você não saiba, né, utilizar aí o WhatsApp Web para poder passar as coisas pelo seu próprio WhatsApp e abrir no computador. Vou deixar isso aqui na descrição desse vídeo para vocês irem vendo e caso tenha alguma dúvida, pode procurar o fiscal, pode me procurar também, né, que eu esclareço as dúvidas de vocês e bom trabalho a todos.